Êxodo 7 a 13. Lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito. Ao ler e ponderar Êxodo 7 a 13, anote as impressões espirituais que recebi. Ao fazer isso regularmente, sua capacidade de reconhecer o sussurro do Espírito aumentará. Registre suas impressões. Praga após praga afligiram o Egito, mas o faraó ainda se recusava a libertar os israelitas. E, no entanto, Deus continuou a demonstrar seu poder e a dar ao faraó a oportunidade de aceitar que eu sou o Senhor, e não há outro como eu em toda a terra. Enquanto isso, Moisés e os israelitas devem ter observado com admiração essas manifestações do poder de Deus em favor deles. Certamente esses sinais contínuos confirmaram a fé que eles tinham em Deus e fortaleceram a disposição de seguirem o profeta de Deus. Então, depois de 9 terríveis pragas não terem conseguido libertar os israelitas, foi a 10ª praga, a morte dos primogênitos, inclusive o primogênito do faraó, que finalmente acabou com o cativeiro. Isso parece apropriado, porque em todos os casos de cativeiro espiritual, realmente há apenas uma maneira de escapar. Não importa o que possamos ter passado no passado. É assim conosco como também foi com os filhos de Israel. É somente o sacrifício de Jesus Cristo, o primogênito, o sangue do Cordeiro Imaculado, que nos salvará. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Êxodo 7 a 11. Posso escolher enternecer meu coração. Esperamos que sua bondade nunca seja tão drasticamente oposta à vontade de Deus como era a do faraó. Ainda assim, todos temos momentos em que nosso coração não é tão brando quanto deveria ser. Portanto, há algo a aprender com as ações do faraó registradas em Êxodo 7 a 10. Ao ler sobre as pragas nestes capítulos, o que chama sua atenção nas respostas do faraó? Você recebe alguma tendência semelhante em relação à dureza de coração em você mesmo? Reflita sobre o que aprender nesses capítulos a respeito do que significa ter um coração brando. Observe que a tradução de Joseph Smith, de Êxodo 7, versículo 3, 13, 9, versículo 12, 10, versículo 1, 20, 27, 11, versículo 10, esclarece que o Senhor não endureceu o coração do faraó. O faraó endureceu seu próprio coração. Veja as notas de rodapé de cada versículo. O que você pode aprender com as seguintes escrituras sobre desenvolver um coração brando? 1 Nef 2,16, Moisés 3,19, Alma 24, 7 a 8, Alma 62, versículo 41, Éter 12, 27. Vê também Michael T. Ringgold, Facilidade e Empenho em Acreditar, Aliarona, novembro de 2009, página 100. Êxodo 12, versículo 1 a 42. A Páscoa simboliza a expiação de Jesus Cristo. A única maneira de os israelitas serem poupados da 10ª praga descrita em Êxodo 11, 4 a 5 era seguir com precisão as instruções que o Senhor deu a Moisés em Êxodo 12, um ritual conhecido como Páscoa. A Páscoa nos ensina por meio de símbolos que, assim como o Senhor libertou os israelitas da escravidão do Egito, Ele também pode nos libertar da escravidão do pecado. O que você encontra nas instruções no símbolo da Páscoa que lembra Jesus Cristo e sua expiação? O que esses símbolos e essas instruções aconselham sobre como receber as bênçãos de sua expiação? Por exemplo, o que poderia representar o sangue do Cordeiro no batente das portas? Versículo 7. O que significa ter os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão? Versículo 11. Ver também Doutrina e Convênios 89, 21. Êxodo 12, versículos 14 a 17, 24 a 27,
Capítulo 13, versículos 1 a 16. O sacramento ajuda a me lembrar de minha libertação por meio de Jesus Cristo. O Salvador queria que os israelitas sempre se lembrassem de que ele os havia libertado, mesmo depois que o cativeiro se tornasse uma lembrança distante. Foi por isso que ele ordenou que observassem a festa da Páscoa a cada ano. Ao ler suas instruções em Êxodo, capítulo 12, versículos 14 a 17, 24 a 27, capítulo 13, do versículo 1 a 16, pense no que você está fazendo para se lembrar das bênçãos de Deus para você. Como você pode preservar essa lembrança nas suas gerações? Vê Êxodo, capítulo 12, versículo 14, versículos 26 e 27. Que semelhanças você vê entre os propósitos da festa de Páscoa e o sacramento? De que modo a leitura sobre a Páscoa o faz se lembrar do sacramento e traz mais significado a essa ordenança? Pense no que você pode fazer para sempre se lembrar de Jesus Cristo. Moroni, capítulo 4, versículos 3, capítulo 5, versículo 2. Ver também Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 8 e 19 a 20. Você também pode refletir sobre as outras coisas das quais o Senhor quer que você se lembre. Ver, por exemplo, Elamã, capítulo 5, versículos 6 a 12, Moroni, capítulo 10, versículo 3, Doutrina e Convênios, seção 3, versículos do 3 ao 5, 10, seção 18, versículo 10 e seção 52, versículo 40. Ver também João capítulo 6, versículo 54. O sacramento da ceia do Senhor. Ensinamentos dos presidentes da Igreja. Howard W. Hunter, 2015. Páginas 197 a 206. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Êxodo 7 a 12. Talvez depois de ler sobre as pragas que o Senhor enviou aos egípcios como sinais de seu poder, sua família possa compartilhar maneiras pelas quais o Senhor está demonstrando o seu poder hoje. Êxodo, capítulo 8, versículo 28, 32, capítulo 9, versículo 27 a 28, 34 e 35. Esses versículos podem ser usados para iniciar um debate sobre a importância de manter nossa palavra. Talvez os membros de sua família possam compartilhar experiências de quando viram outras pessoas fazendo o que concordaram em fazer. Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 42. Depois de ler Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 42 juntos, vocês podem escrever em pedaços de papel coisas que vocês podem fazer como família para se lembrarem da expiação de Jesus Cristo, como o sangue do Cordeiro nas ombreiras das portas, ver versículo 23, representava o Salvador. Você pode colocar esses papéis ao redor de uma porta em sua casa. Vocês também podem comer alguns alimentos da Páscoa, como pão sem fermento, biscoitos salgados ou tortilhas, ou ervas amargas, rúcula ou chicória, e falar sobre como a Páscoa nos ajuda a lembrar de como Deus libertou seu povo. Por exemplo, o pão sem fermento os lembrava de que não havia tempo para o pão crescer antes de fugir do cativeiro. As ervas amargas os lembravam da amargura do cativeiro. Êxodo, capítulo 12, versículo 14, 24 e 27. Talvez vocês pudessem rever esses versículos em família antes de sua próxima reunião sacramental. Qual é a relação entre esses versículos e o sacramento? Como podemos realmente tornar o sacramento um memorial do que o Salvador fez por nós? Para mais ideias sobre como ensinar as crianças, ver o esboço dessa semana em Vem Segue-me Primária. Pessoal, fico por aqui e um grande abraço. Espero ter ajudado.